Graça e paz, amados. Vamos para mais uma mensagem para nossa edificação nesse início de semana. E a palavra que quero compartilhar com todos está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5, onde fala que Pedro foi preso por Herodes. E a intenção de Herodes era matar Pedro, era destruir esse servo de Deus, esse instrumento que Deus tinha levantado. E a igreja tinha um carinho muito grande, uma estima muito grande por esse homem de Deus, que tanto fora usado por Deus, que fora chamado por Cristo. E a igreja, tomando conhecimento da situação que Pedro se encontrava, havia um decreto de morte, de destruição sobre a vida de Pedro. Pedro, humanamente falando, era impossível Pedro sair daquela cadeia, mas a igreja se coloca diante de Deus em oração. No versículo 5 diz que Pedro estava preso, estava no cárcere, e diz que a igreja orava incessantemente, com insistência, com perseverança em favor de Pedro. Aqui nós aprendemos uma lição, que não importa a situação que um servo, que uma serva de Deus se encontra, não importa a situação que um familiar nosso, um amigo, se encontra. Nós, como igreja, somos aqueles que temos acesso à sala do trono de Deus. Somos o povo de Deus, que tem promessas de Deus. Aprendemos uma lição que existem situações humanamente impossíveis de ser solucionadas por nós mesmos. Nós precisamos de uma intervenção divina. E nós podemos contar com a intervenção divina. Diz que a igreja, tomando conhecimento, então, que Pedro estava para ser levado à morte, a igreja se coloca diante de Deus em favor desse servo, desse homem de Deus. Então, diz que Deus ouviu a oração da sua igreja, que insistentemente clamou a Deus pela vida de Pedro, e enviou seu anjo, seu mensageiro, e Pedro foi liberto daquelas cadeias, daquela prisão que o prendia. Diz no versículo 12 que depois de ser liberto, depois de ser livre daquelas cadeias, daquele cárcere, ele foi até a casa onde tinha muitas pessoas orando. Muitas pessoas ali estavam reunidos em oração, bem provavelmente orando por Pedro, orando pela intervenção do céu. E quando Pedro bate a porta, uma menina vai abrir a porta, e quando vê Pedro, ela volta correndo e conta aos irmãos que estavam nessa reunião de oração. E quando eles tomam conhecimento que Pedro estava lá fora, nem eles acreditaram. Porque Deus faz coisas humanamente impossíveis. O próprio Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos e mais do que nós pensamos. Nem eles acreditaram o que estava acontecendo. Nem Pedro. Por isso, amados, não importa o diagnóstico, não importa a situação que nos encontramos ou que os servos de Deus se encontram. Nós podemos, junto em oração, acionar por meio da oração o braço de Deus, a onipotência de Deus. Todos nós somos limitados em nosso agir, mas Deus não existe limite para operar. E aqui essa igreja se uniu num só propósito, numa só fé, em clamar por esse servo de Deus. E Deus ouviu a oração, libertou aquele servo daquelas cadeias e fez algo humanamente impossível. O nosso Deus continua sendo o mesmo, hoje, sempre, será eternamente. Ele ouve a oração do seu povo. Por isso, amados, por meio da oração, nós conectamos o altar da terra com o altar do céu. Por meio da oração, nós acionamos o braço, a destra onipotente de Deus, a nosso favor, em favor do servo de Deus. Por isso, nós como igreja, como povo de Deus, conhecendo a Deus, nós não podemos abdicar, nós não podemos abrir mão de estarmos orando junto pelas causas de Deus, pelos servos de Deus, pela nossa casa e pela nossa família, porque há poder na oração.
Deus abençoe os irmãos e bom início de semana a todos, em nome de Jesus.